Se você já foi uma criança, o que é provável que você já tenha sido, sabe como são aqueles desenhos de contorno das mãos? É uma das primeiras formas de arte que as crianças fazem lá pelos 2 ou 3 anos de idade já. Eu tenho 3 filhos e lembro como se fosse hoje a primeira vez que fiz isso com cada um deles. O olhar de surpresa das crianças ao ver sua mão no papel, como se tivesse deixado ali uma parte de si mesmos. Meus filhos hoje já são maiores, mas até hoje eu vejo esses desenhos deles e é sempre, de certa forma, emocionante. Tanto de perceber que eles estão crescendo, que estão mudando, que estão sendo lançados ao mundo como uma flecha que se afasta do arqueiro. Que, de alguma forma, a violenta efemeridade do tempo pode ser milagrosamente hackeada por meia dúzia de traços que congelam aquele instante para que a qualquer momento, mesmo em meu leito de morte, em uma distante velhice, eu possa retornar a ele e lembrar das cores, dos cheiros, das luzes, como Epicuro nos ensina, a lembrar dos bons momentos da vida para enfrentar o medo da morte. Mas é claro, esse é o significado que eu dou para esses desenhos. Para eles, pode ser só um monte de risco sem sentido, só um jogo, uma brincadeira. E essa é a complexa relação entre o artista e o espectador da obra. Esse delta entre o que um quis dizer e o que o outro entendeu. E essa é uma treta que a arte nunca conseguiu resolver. E fica ainda mais difícil se olharmos para uma arte de um passado distante. Em setembro de 1940, um menino de 18 anos de idade chamado Marcel Havidat estava andando com seu cachorro chamado Robô, numa região rural do sudoeste da França, quando Robô, o cachorro, desapareceu dentro de um buraco. Marcel ficou apavorado, chamou os amigos. O que aconteceu com meu bom e fiel cão? Por favor, me ajudem! Depois de um tempo de muita procura, regado a lágrimas e gritos do seu dono, Robô voltou. Como se nada tivesse acontecido, alívio total, o robô estava bem, não tinha se machucado, mas infelizmente, por conta de uma limitação fisiológica canina que os impede de falar, o robô não pôde explicar mais detalhes sobre o buraco onde havia se metido. No dia seguinte, Havidat retornou para o lugar com 3 amigos para explorar o tal do buraco. Afinal, que segredos reservaria esse local que por muito pouco não tomou a vida de seu amado cachorro? E depois de um bom tempo escavando, eles descobriram lá dentro uma caverna com paredes cobertas de pinturas, incluindo mais de 900 desenhos de animais, cavalos, veados, bisões e também espécies que já estão extintas. As pinturas eram espantosamente detalhadas e vivas. Foi descoberto que essas obras de arte tinham pelo menos 17 mil anos de idade. 2 dos meninos que visitaram a caverna naquele dia ficaram tão profundamente movidos pela arte que viram que eles acamparam do lado de fora da caverna para protegê-la por mais de 1 ano. Era só colocar um monstro no meio disso tudo e uma trilha sonora, meio anos 80, que já tinha uma série nova pro Netflix. Depois da Segunda Guerra Mundial, você sabe, depois que os soviéticos, não os americanos, botaram os nazistas para correr de Berlim, o governo francês tomou conta da proteção do local. E a caverna foi aberta ao público em 1948. Quando Picasso viu as pinturas da caverna, dizem que ele teria dito a emblemática frase: "Nós não inventamos nada." Há muitos mistérios nas cavernas de Lascaux, como são chamadas. Por que, por exemplo, não há pinturas de renas, que nós sabemos ter sido a principal fonte de alimento para os humanos paleolíticos que viveram naquela caverna? Por que eles estavam tão mais focados em pintar animais do que formas humanas? Por que certas áreas da caverna estão cheias de figuras, incluindo figuras no teto, que exigiram a construção de andaimes para serem pintadas, enquanto outras áreas possuem apenas algumas figuras? E as pinturas eram espirituais? Um registro dos seus animais sagrados? Ou elas eram mais técnicas, como um guia de sobrevivência mostrando quais animais que poderiam te matar? Além dos animais, há cerca de 1000 símbolos e formas abstratas que não podemos interpretar.
e também diversas gravuras de mão em negativo, como são conhecidas por historiadores da arte. Essas pinturas são feitas pressionando uma mão com dedos abertos na parede da caverna e então soprando pigmento, deixando a área ao redor da mão pintada. Gravuras de mãos similares foram encontradas em cavernas ao redor do mundo todo. Indonésia, Espanha, Austrália, nas Américas, na África. Memórias de mãos com 15, 30 ou até 40 mil anos de idade. Amputações, provavelmente de queimaduras de frio, eram comuns na Europa nessa época. Então, é frequente ver gravuras de mãos em negativo com 3 ou 4 dedos. Nessa época, a vida era curta e difícil, com quase 1/4 das mulheres morrendo ao dar à luz, cerca de 50% das crianças morrendo antes de completar 5 anos de idade. Essas comunidades caçavam e coletavam e não havia grandes excessos de calorias disponíveis. Então, todos os membros saudáveis do grupo tinham que contribuir com a aquisição de alimento e água. E ainda assim, de alguma maneira, eles achavam tempo para criar arte. Quase como se a arte não fosse algo opcional para os humanos. Nós vemos todo tipo de mãos gravadas nas paredes, crianças e adultos, mas quase sempre os dedos estão separados. Como os desenhos que as crianças fazem até hoje, 17 mil anos depois. Não é curioso pensar que tantos humanos paleolíticos, dos mais diversos lugares, e que não tinham como ter tido contato entre si, criaram as mesmas pinturas, da mesma maneira e mais. Pinturas que nós fazemos ainda hoje. Mas é claro, é o dilema da arte do artista. O que as pinturas de Lascaux significam para mim ou para você é provavelmente muito diferente do que elas significavam para as pessoas que as fizeram. Alguns estudiosos dizem que as gravuras de mão eram parte de rituais de caça, ou que a mão era apenas um molde conveniente situado no fim do punho. Mas parece muito mais claro para mim que as gravuras de mão em Lascaux dizem algo tipo: eu estive aqui. Que nem você escrevia na porta do banheiro da sua escola. Elas dizem para quem passar por lá: você se acha grande coisa, mas você acabou de chegar. Você não é novidade. A gente já esteve por aqui bem antes de você. Baixe sua bola e anime-se. A caverna de Lascaux agora está fechada ao público há muitos anos. Muita gente respirando dentro dela levou ao crescimento de mofo e líquens, que danificaram algumas das peças. Curioso, né? Apenas o ato de olhar para uma coisa pode estragá-la. Mas turistas ainda podem visitar uma réplica da caverna, chamada Lascaux II, na qual as obras de arte foram cuidadosamente recriadas. Humanos fazendo réplicas de arte em cavernas para preservar a verdadeira arte em caverna. Talvez nada represente mais a espécie humana do que isso. De qualquer forma, há uma certa beleza em pensar que alguns adolescentes e um cachorro chamado Robô descobriram uma caverna com gravuras de mãos com 17 mil anos de idade. Que a caverna era tão extremamente bonita que 2 deles dedicaram sua vida à proteção dela. E quando nós, humanos, nos tornamos um perigo para a beleza daquela caverna, nós concordamos em parar de ir, em parar de olhar. Lascaux está lá, mas você não pode visitar. Você pode ir à caverna falsa que fizemos e ver gravuras de mão quase idênticas, mas você saberá. Essa não é a coisa em si, mas apenas uma sombra dela. Uma sombra na caverna. Quem diria em Platão? Ela é uma gravura de mão, mas não uma mão. A mão não existe mais. Ela é uma memória para a qual você não pode voltar. Não na matéria, pelo menos. Mas se você quiser deixar a marca da sua mão aqui nesse vídeo, nesse canal, você tem a opção, é claro, de me dar um tapão na cara e deixar sua palma marcada em minha face. Nada contra, eu acho ótimo que amigos possam se estapear e depois continuar a amizade. Mas para ser mais prático e mais rápido, você poderia deixar aqui seu like, inscrever-se no canal, comentar aqui embaixo. E se você gostaria de ajudar a manter esse canal acontecendo, contribuir para que ele possa continuar existindo de forma gratuita, inclusive, você pode ser um apoiador financeiro desse canal. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Pessoas que nos ajudam a partir de R$10 a manter essa bagaça acontecendo. Você poderia ser um deles. Quem contribui com o canal participa comigo do grupo de WhatsApp, onde a gente conversa
o dia inteiro. Inclusive, eles têm também uma linha de camisetas muito legais, em parceria com a Corova. O link para tudo isso que eu tô falando tá aqui na descrição desse vídeo. Considere ser um apoiador. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.